Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. A previsão é que as ofertas de vagas temporárias devem crescer neste fim de ano. Entre os cargos com maior abertura de vagas estão vendedor, operador de caixa e estoquista. O número de vagas de trabalho temporárias, aquelas para atender demanda das festas de fim de ano, deve ser bem maior em relação ao ano passado. Para a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o avanço da vacinação e o aumento da circulação de consumidores devem fazer com que as comemorações deste ano registrem a maior oferta de vagas provisórias para o período nos últimos 8 anos. A estimativa é que mais de 94 mil trabalhadores nessa modalidade sejam contratados até dezembro. Já a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e o Serviço de Proteção ao Crédito estão mais otimistas ainda e esperam a abertura de 105 mil vagas nesse período pelos setores varejista e de serviços. Os trabalhadores que estão desocupados podem tentar buscar essas vagas para recolocação no mercado em sites do Sistema Nacional de Emprego ou por meio de cadastros em outras plataformas que divulgam as vagas temporárias. O candidato também pode ir aos shoppings ou ruas de comércio e entregar o currículo pessoalmente nas lojas. Segundo o levantamento da CNDL e SPC Brasil, a maioria das empresas prefere contratar trabalhadores de 18 a 34 anos e que tenham ao menos o nível médio completo. Boa parte das vagas não exige experiência. Na contramão do crescimento das vagas temporárias, o aumento do custo da energia elétrica pode eliminar mais de 160 mil postos de trabalho neste ano. A projeção foi feita pela Confederação Nacional da Indústria. Um levantamento da CNI chegou à conclusão de que os aumentos na tarifa de energia elétrica em 2021 podem gerar impactos drásticos em vários setores da economia. O custo extra da eletricidade faz reduzir o consumo das famílias e diminui as exportações. Os impactos alcançam um setor ainda mais sensível. A Confederação calcula que, por causa do maior valor cobrado, 166 mil postos de trabalho vão deixar de ser criados em todos os segmentos. A avaliação é de que essa alta torna os produtos mais caros e o consumo das famílias deve ser menor. Isso porque, com um custo menor, os consumidores tendem a recorrer aos produtos importados mais baratos, o que leva a uma menor produção interna, ou seja, a necessidade de menos mão de obra no setor, o que interfere novamente na redução da renda das famílias. As exportações também devem ter perdas de quase 3 bilhões de reais no ano. Na avaliação da CNI, o aumento no preço da energia elétrica pode resultar em queda de mais de 8 bilhões de reais no Produto Interno Bruto deste ano. E para 2022, a previsão é de perda de cerca de 14 bilhões de reais. As pessoas que têm dívidas em atraso podem participar do Mutirão Nacional para Renegociação. Olha só. Durante todo o mês de novembro, quem estiver devendo a instituições financeiras pode participar do Mutirão da Negociação de Dívidas. O evento é uma iniciativa da FEBRABAN e de órgãos federais. Além de garantir ao devedor a oportunidade de quitar seu débito, o mutirão vai oferecer aos interessados orientação financeira. Para iniciar a negociação de uma dívida em atraso, o devedor deve fazer o registro na plataforma do governo federal. Depois é necessário escolher a instituição com a qual se deseja negociar e relatar o problema. O banco tem prazo de até 10 dias para analisar a solicitação e apresentar uma proposta. Para auxiliar os devedores, foi desenvolvida uma página com o passo a passo da negociação. Segundo a FEBRABAN, por meio do site é possível fazer desde o rastreio de dívidas em todo o sistema financeiro nacional, calcular o quanto do orçamento pessoal pode ser destinado ao pagamento mensal e até o envio final de propostas de acordo às instituições. E para fazer a negociação de dívidas, basta entrar no site consumidor.gov.br. E para conhecer o passo a passo da negociação, o consumidor deve acessar a plataforma mutirão.febraban.org.br. A Prefeitura da capital de Mato Grosso do Sul está em busca de ajuda para manter os casos de dengue em baixa. E alguns setores já sinalizaram como vão apoiar as ações.
Tudo indica que estes mosquitos infectados com a bactéria Wolbachia ajudaram demais na redução dos casos de dengue em Campo Grande. A pior época de pandemia foi em 2019, onde nós tivemos mais de 40 mil notificações. Esse ano nós estamos aproximando em torno de 5 mil notificações. E quanto menos casos, menos gasto. Em 2019, a Prefeitura de Campo Grande teve um custo de 28 milhões de reais para tratar os doentes da dengue. Apesar da redução de casos, a doença continua matando. Ano passado foram 7 óbitos na capital. Este ano, 2 mortes. O objetivo dessa reunião é diminuir ainda mais os casos de dengue, justamente em uma época perigosa por causa das chuvas. No encontro, as autoridades em saúde pediram a ajuda de vários setores, entre eles o de comércio. O setor de comércio são 150 mil pessoas em Campo Grande. Então, se tivermos uma pessoa em cada comércio fiscalizando e eliminar esses criadouros, nós teremos aí também uma redução do número de dengue. Então, nós ficamos de formular um checklist para essas unidades por meio da nossa coordenadoria de vetores. O Conselho Regional de Farmácia também vai ajudar, direcionando as pessoas que procuram ajuda. Para que ele possa ter a orientação adequada no uso dos seus medicamentos e também ser orientado a verificar a casa, se tem algum foco de dengue, e para que a farmácia, o farmacêutico ajude a CESAL e o Centro de Controle de Vetores a diagnosticar pontualmente esses vetores, esses criadouros. Mas o grande aliado continua sendo você. Basta cuidar do local onde mora. 80% desses focos estão dentro das residências. Consequentemente, há necessidade da população lembrar que seus terrenos devam ser fiscalizados, os materiais inservíveis devem ser descartados em locais adequados, não em terrenos baldios, consequentemente diminuindo os criadouros e, consequentemente, possamos ter um ano como esse que foi sem epidemia. Na Alemanha, a evolução do número de casos de Covid-19 e a crescente alta do número de infecções, apesar de quase 70% da população alemã estar vacinada, preocupa as autoridades, que não descartam novas medidas para evitar uma 4ª onda de contaminações. A Alemanha vive uma pandemia dos não vacinados. Foi o que alertou o ministro da Saúde, Jens Spahn, nessa quarta-feira, que também pediu o reforço das medidas para frear o aumento de casos de Covid-19 no país. No momento, estamos enfrentando uma pandemia de pessoas não vacinadas e é grande. O número de infecções está aumentando, assim como as mortes pela Covid e, sobretudo, o número de pacientes em UTIs. Isso ocorre em algumas regiões da Alemanha, onde as taxas de vacinação não são tão altas quanto em outras. O presidente do Instituto de Vigilância Epidemiológica, Lothar Weiler, lamentou que as regras de acesso aos locais públicos nem sempre são aplicadas de maneira correta. O ministro conservador pediu aos responsáveis pela saúde nas regiões que endureçam as regras para os não vacinados em caso de aumento de contágios. Entre as restrições estão a proibição do acesso a alguns locais públicos ou a exigência de um teste negativo, que são caros no país. O ministro também afirmou que deseja acelerar as vacinas de reforço recomendadas para pessoas com mais de 70 anos, 6 meses após a conclusão do primeiro ciclo vacinal. A Alemanha registrou nos últimos dias um aumento dos casos de Covid-19. De acordo com o balanço oficial dessa quarta-feira, foram registrados mais de 20 mil novos contágios em 24 horas e 194 mortes. E você vai ver ainda nesta edição, o degelo na Groenlândia aumentou o nível do mar em 1 centímetro e agrava o risco de inundações em todo o mundo. E ainda o mercado de produtos PET já fatura mais do que produtos da linha branca, como geladeiras e fogões. Os detalhes você confere daqui a pouco. Até já!
Neste mês acontece a campanha Novembro Azul, de conscientização para o combate ao câncer de próstata. O alerta é para a realização de exames com frequência para garantir o diagnóstico precoce e o sucesso no tratamento. Em novembro, o mês mundial de combate ao câncer de próstata, o azul aparece para conscientizar homens da importância de fazer exames como forma de prevenção contra esse tipo de câncer. E o diagnóstico precoce é a única arma para garantir a cura da doença. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco ou dos 50 sem esses fatores devem ir ao urologista. Segundo o Ministério da Saúde, no período da pandemia, que começou em março de 2022, em comparação com os números de 2019, houve uma redução de 21,5% nas cirurgias para a retirada da próstata por câncer pelo Sistema Único de Saúde. Com relação a exames como biópsias, que é a remoção de fragmentos para análise, a diminuição foi de 21%. E na quantidade de consultas urológicas no SUS, a queda foi de 33,5%. Números que acendem um alerta para a campanha deste ano. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve tumores malignos. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, no Brasil, todos os anos, cerca de 66 mil brasileiros recebem o diagnóstico e 16 mil homens morrem por causa da doença. Existem vários tipos de exames que avaliam as alterações e a presença de nódulos suspeitos. E o tratamento também vai depender do estado de saúde, do estágio da doença e a expectativa de vida. O Yahoo anunciou o fim das atividades na China. O país asiático vem aumentando a pressão sobre o setor digital. O motor de busca americano Yahoo, um dos mais populares nos primórdios da internet, anunciou o fim das atividades na China. A decisão veio no momento em que o país asiático aumenta a pressão sobre o setor digital. Em comunicado, o grupo informou que o Yahoo não vai estar disponível na China continental a partir do começo de novembro. Um porta-voz da empresa justificou a decisão, citando o ambiente comercial e jurídico cada vez mais difícil no país. O gigante asiático é hoje um dos mais conectados do mundo, com empresas locais particularmente dinâmicas e inovadoras. Mas o Yahoo reduziu drasticamente sua presença na China desde o fechamento de seu serviço de mensagens em 2013. O mecanismo de buscas foi lançado no país em 99 e apostava no crescimento de um grande mercado emergente numa época em que a internet ainda engatinhava na China. A empresa americana é a última de uma lista de grupos internacionais a deixar o mercado chinês. Na Groenlândia, a calota polar perdeu cerca de 3,5 trilhões de toneladas de gelo em 10 anos. O degelo aumentou o nível do mar em 1 centímetro, agravando o risco de inundações em todo o mundo. Isso provocou um aumento do nível do mar de 1 centímetro e agravou o risco de inundações em todo o mundo. Muitas equipes de cientistas estudam a evolução da situação na Groenlândia, mas o artigo publicado na revista Nature Communications é o primeiro a utilizar observadores de satélites da Agência Espacial Europeia. Essa análise permitiu constatar que o degelo aumentou 21% em 40 anos. Desde 2011, a calota perdeu 3,5 trilhões de toneladas de gelo, 2/3 desta quantidade nos verões de 2012 e 2019, de acordo com o estudo. A superfície congelada da Groenlândia cobre uma área de 1.800.000 km², o que faz dela a segunda maior depois da Antártica. Os cientistas monitoram o aquecimento dessa massa congelada, que seria capaz de elevar o nível dos oceanos em 6 ou 7 metros, já que a Antártica está aquecendo 3 vezes mais rápido do que o resto do planeta. Os dados obtidos com as imagens por satélites destacam as importantes variações no ritmo de degelo, que aumenta mais durante as ondas de calor do que pelo aquecimento progressivo do planeta. A venda de produtos para animais de estimação rendeu mais de 40 bilhões de reais no ano passado, que é mais do que a linha branca dos fogões, geladeiras e máquinas de lavar.
Empreendedores bem preparados e demanda intensa mantêm o setor aquecido. Um vestido cheio de detalhes, chapeuzinho e até colar. O mercado pet se aprimora a cada dia e, por consequência, fatura cada vez mais. Aqui nessa confecção de luxo para pets, há produtos que variam de R$50 a R$500, às vezes até mais, como é o caso dessa bolsa aqui, que no varejo chega a custar R$600. E olha, clientela para isso é o que não falta. Segundo dados do IBGE, há cerca de 48 milhões de domicílios com pets, cães ou gatos, que são os animaizinhos que mais movimentam esse mercado. Segundo o Instituto Pet Brasil, no ano passado o setor movimentou quase 41 bilhões de reais. Valor bem maior do que o faturamento da linha branca, que somou cerca de 29 bilhões de reais em todo o ano de 2020, com a venda de produtos como fogões, geladeiras e máquinas de lavar, por exemplo. Há 8 anos, esta estilista que trabalhava com moda infantil resolveu se especializar em confecção pet de luxo. E o negócio deu muito certo. A gente segue exatamente o que a indústria do fashion faz com os humanos e aí a gente reproduz, adapta para os nossos pequenos. A gente escolhe todos os materiais, todos os aviamentos extremamente luxuosos, com brilho, com pelúcia, e aí a gente traz para dentro da nossa coleção. A Mana distribui as peças produzidas na fábrica em São Paulo para pet shops de todo o país. E a Jéssica é uma cliente especial. Tutora de vários pets, ela é super adepta desse mercado. A gente procura sempre deixar elas bonitinhas, principalmente quando chega a parte assim de datas comemorativas, principalmente um Natal, um Ano Novo. Então isso aí acaba a gente colocando. A gente também não quer uma roupa nova, então assim, para eles também vale a pena um gasto, né? Por que esse mercado tem crescido tanto? Bom, em primeiro lugar, os pets têm tomado um lugar muito especial dentro dos lares brasileiros. Aliás, já tomou. Hoje o pet é considerado como um filho mesmo nas famílias. É exatamente assim que a Jéssica pensa. Cuida dos bichinhos como filhos. É um animalzinho, mas a gente tá na família e então a gente quer que ele viva bem, pelo menos. É o mínimo que a gente pode dar para ele, já que a gente assume essa responsabilidade. Então é responsabilidade de filho e é gasto de filho também? O gasto principalmente, né? O gasto com veterinário, o gasto com vacinas. E o gasto com luxo, mas sempre pensando no bem-estar do animal. O pet, ele deita, ele rola, ele pula, ele brinca e ele precisa, ao usar uma roupa, ele precisa ter a liberdade para poder expressar todos esses movimentos naturais. Segundo esta médica veterinária especialista em comportamento animal, o conforto é o primordial. Qualquer conduta que você tenha que traga um desconforto para esse animal, eu acho que já não é algo que vale a pena você seguir. Por isso, a equipe da Mana realiza estudos para adaptar as peças. Diferentes aberturas, tamanhos de cava, tamanhos de barriga, tamanhos de pescoço, adaptações como esta, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês. Olha, você consegue encontrar aqui, olha, uma adaptação específica que eu adapto o velcro do tamanho que eu quero. Quando a gente vê que o animal ele se sente confortável com a roupa, quando a gente vê que ele está super à vontade, isso para mim é uma coisa que me deixa muito mais tranquila. E aí não importa o preço? Não, a gente acaba pagando um pouquinho mais caro, não tem, nesse ponto a gente não pensa na questão do dinheiro. E se o conforto for priorizado, está tudo certo. Segundo a doutora Viviane, não tem problema mimar os pets, mas vale o alerta. Do meu ponto de vista, quando você coloca o cachorro para dormir na sua cama, quando você está com ele o tempo todo fazendo companhia, fazendo carinho, brincando, saindo, passeando, mas permitindo que ele manifeste o comportamento natural dele, não tem problema nenhum em você ter uma relação onde você considere ele um filho
mas não se esqueça de que ele é um cachorro, de que ele é um gato e, como tal, ele vai fazer coisas de cachorro e vai fazer coisas de gato. Aí a relação ela fica saudável. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um ótimo sábado para você. Tchau!